Olá. Você tem fugido e de quê ou de quem? Meditando na palavra e em um livro relativamente curto, mas bem interessante, é o livro de Jonas, alguns elementos me chamaram bastante atenção. Eu vi uma análise sobre um tópico e a partir dessa análise eu encontrei outras coisas aqui. Para quem não conhece, a história de Jonas é aquela famosa história em que um indivíduo foi engolido por um peixe e passou ali dentro 3 dias e foi liberto, então executou o que ele havia sido chamado para fazer. Jonas estava em Jope e Deus pediu que ele fosse a Nínive, a cidade de Nínive, falar sobre a ira de Deus diante do que aquela cidade estava fazendo, com a maneira que estava vivendo. E Jonas se recusou. E aí Jonas tem a brilhante ideia de brilhante, muitas aspas aí, a brilhante ideia de fugir da presença do Senhor. E Jonas escolhe sair de Jope para Tarsis. O cômico aqui é que para desobedecer a Deus ou para não cumprir a ordem de Deus, Jonas não precisava sair do lugar. Deus deu uma direção para que Jonas fosse a Nínive. Se ele não quisesse ir, era só permanecer ali. Mas de alguma forma, ele não queria apenas desobedecer, porque ele não conseguia desobedecer e continuar encarando a Deus. Então ele queria fugir da presença de Deus. Mas nós temos um Deus onipresente. Onipresente é que ele tem presença em todo lugar. Em absolutamente todo lugar, Deus está. Não há um só lugar que Deus não consiga acessar. E sabe onde é que isso vai ficar mais claro ainda? Lá no capítulo 2, Jonas já no ventre do peixe, ele descreve o que é estar ali dentro e sentir as águas passar por ele ali dentro e algas enrolando em sua cabeça e ele entendendo que ele estava no mais profundo mar, o peixe o engoliu e o levou para as profundezas e lá ele clamou e Deus ouviu. Ou seja, se no mais profundo mar e de dentro de um peixe ele estava na presença de Deus, ele conseguiu encontrar Deus, ouvir, falar e ouvir Deus. Como é que ele ia fugir chegando em Tarsis, ainda que a viagem fosse bem sucedida? E a análise que eu vi sobre esse texto, que eu achei muito curiosa, é dizer que o mar agitado que fez tirar Jonas do barco, né? Os companheiros ali se livrarem dele a fim de salvarem suas próprias vidas. Aquele mar agitado e aquele peixe foi o cuidado de Deus. Porque Deus não precisava de Jonas necessariamente para entregar aquele recado a Nínive, mas Deus queria sim. E quando Deus faz isso com Jonas, ele está fazendo também por Jonas. Porque se Jonas foge, Jonas fugiria eternamente. Jonas fugiria para sempre, porque não há um lugar onde a presença do Senhor não esteja. Uma vez que a gente conhece e acessa a Deus, não existe nenhum lugar que Deus não possa nos acessar, ou que a gente consiga se esconder de Deus. Então, às vezes, Deus vai abreviar essa fuga e deixar muito óbvio e muito claro para a gente que ela é infundada e se seguir no interesse de fuga, vai ser uma fuga eterna. Porque todo lugar que você chegar, você vai querer fugir da presença e vai para um outro lugar que também tem essa presença. Então Deus abrevia isso e coloca ele numa condição tão adversa que ele tem que clamar e dizer: não, até aqui, até nesse lugar,
Deus ouve. Até nesse lugar, Deus é misericordioso. Agora, a história vai ficando ainda mais engraçada. Claro, engraçado para nós que está de fora e já conhece o resultado. Mas imagine o quão adverso foi tudo isso para Jonas então dizer: tudo bem, Senhor, eu vou para Nínive e vou dar o seu recado. E aí ele chega e avisa para a cidade que ela vai ser destruída e que Deus perdeu a paciência e eles que se viram. Então o pessoal se arrepende e clama e faz votos e jejua e se entrega para Deus e quebranta. E Deus se arrepende, ou age de misericórdia com aquela cidade, né, melhor dizendo. E agora Jonas fica irado. Fala: quer dizer que o Senhor me mandou vir para aqui, para avisar que a cidade ia ser destruída. E agora não vai mais? Me mata. Não faz nem sentido essa vida. E aí ele sai com birra e vai sentar num lugar à beira da cidade e fala: não acredito nisso não. Aí Deus fala: qual o sentido dessa sua ira? Por que você tá tão nervoso? Eu pedi pra você dar o recado, você deu, parabéns, tá tudo certo, né? Não, fez tudo isso para não destruir? Não, vou sentar aqui e esperar ela ser destruída. E ficou olhando para a cidade como se aquilo ainda fosse acontecer. Deus, na sua infinita misericórdia e graça e simplicidade, ele faz crescer uma plantinha ali, né, uma aboboreira e faz sombra sobre Jonas. E Jonas acha aquilo lindo. Ó, uma plantinha que cresceu e fez sombra. Agora eu vou sentar aqui e esperar sobre essa sombra o fim da cidade. E aí no outro dia Deus vai e seca a aboboreira, destrói. E Jonas fica irado de novo. Deus, é melhor me matar do que me deixar nesse sol aqui, não faz nenhum sentido. Ele falou: qual? Deus fala com Jonas novamente: qual o sentido dessa sua ira? Por que você tá tão nervoso por causa de uma aboboreira? Nasceu, morreu, mas você não plantou, você não fez nada e você tá com esse sentimento todo. Imagine eu, que sei quantas almas, quantas vidas, quanto gado, quanta coisa tem nessa cidade, se não vou ter misericórdia e compaixão por esses que eu fiz, por esses que eu gerei, por esses que, por quem eu amo, né? Por quem eu vivo. Eu dei sentido, eu dei sopro de vida a cada um deles. Imagine o valor que eles não têm para mim. Então, que a gente tenha nessa história, que a gente possa extrair todos esses códigos, todas essas lições dessa história tão rica. Primeiro, não é possível fugir da presença do Senhor. É de extrema importância que a gente entenda o que Ele espera de nós e que a gente se disponha a isso. Porque se a gente não fizer, a gente vai ter que viver encarando Ele em todo lugar que a gente estiver, em todo espaço, ambiente, cidade, país, situação financeira, emocional, espiritual, aonde quer que você esteja. Deus sempre estará lá. E é melhor que a gente não fuja. Mas se a gente insistir na fuga, a gente só vai descobrir que no mais alto monte ou no mais profundo mar, Deus também está. E vai chegar um tempo que a gente se rende em fazer a vontade dele. Mas a vontade dele não promete resultados. Quando Deus diz para Jonas: vai entregar o recado, ele não está dizendo: eu vou destruir a qualquer custo e vou validar a sua mensagem. Não, vai entregar o recado. Se a cidade vai ser destruída ou não, se o fruto vai ser gerado ou não, é problema de Deus. Não é problema meu, nem seu. Não era problema de Jonas. Mas quando Jonas insiste em ter as expectativas dele supridas a qualquer custo, Deus vai mais uma vez criar uma situação para que o caráter de Jonas seja forjado e amadurecido. Se Jonas teve compaixão de algo tão pequeno como uma planta que fez sombra para ele por um instante apenas, uma planta que ele nem cultivou, imagine o valor que uma pessoa não tem para Deus. Muitas vezes essa simbólica aboboreira
é o nosso conforto do dia a dia. É um trabalho, um emprego, um status, uma profissão, é um título que a gente carrega, é um relacionamento, enfim. É algum ambiente que lhe traz conforto, ou algum objeto, ou algum contexto, que em algum momento a gente consegue atribuir tanto valor àquela coisa, àquela situação, e muitas vezes a gente não consegue atribuir esse mesmo valor a uma pessoa ou a várias pessoas. E Deus está dizendo, muito mais importante do que isso que você tem, ou do que isso que você atribui valor, seu título, enfim, seu cargo, sua boboreira, que nem foi você que produziu, sejamos sinceros. Muito mais valor tem as pessoas, tem as vidas, tem as almas. E eu tô te pedindo para continuar anunciando a elas a mensagem que eu te dei. E se elas se arrependerem diante dessa mensagem, fique ainda mais feliz do que o cumprimento da promessa de execução. Porque esse é o ápice da criação. Existir a justiça, mas a misericórdia ser ainda maior do que a justiça. Todos nós podemos acessar a salvação, mas nunca merecê-la. A salvação e o sangue de Cristo é um presente imerecido que o Pai nos concede. E da mesma maneira que Ele fez por mim, fez por você, fez por qualquer outro ser humano que habita essa terra. Por mais perverso, por mais corrompido que seja, Cristo morreu por ele. E se essa pessoa, seja quem for, acessar essa verdade, se arrepender e reconhecer que só Cristo salva, essa pessoa tem a salvação. O céu não é para pessoas boas, são para pecadores confessos e arrependidos. Só Cristo salva. Nunca vai ser obra, nunca vai ser merecimento. E isso é um privilégio quando pensamos em nós, mas é um desafio quando pensamos no outro. Que possamos ter compaixão por todos à nossa volta, muito mais do que pelas aboboreiras que nem cultivamos. Deus abençoe o seu dia. Não fuja da presença do onipresente.